Você sabia que uma das maiores dificuldades para deixar a casa verdadeiramente mais bonita está na falta de alinhamento entre o casal, entre os donos da casa? Por isso eu listei 5 passos de como encontrar esse alinhamento e finalmente deixar sua casa mais bonita. Se você não me conhece, eu sou Carol Anderson, sou arquiteta e designer de interiores e criei esse espaço aqui para a gente conversar justamente sobre isso, sobre como deixar a nossa casa mais bonita. Então, se você gosta desse assunto, não quer perder nada, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo dos que estão por vir. A verdade é que antes de ser um casal, nós somos pessoas diferentes, com ideais diferentes, com desejos diferentes e de repente resolvem morar juntas, se casam e resolvem morar juntas e cada um tem seu ideal de casa e o ideal de casa de um não combina com o ideal de casa do outro. E então não fica bonito por quê? Porque existe ali um jogo de concessões. Eu falo, não, a cozinha sou eu que cuido, então sou eu a pessoa que vai decidir o que vai na cozinha. Aí por outro lado, o outro fala, não, na churrasqueira é minha. Não, sala de TV sou eu que vou decidir tudo que a gente vai escolher. E ali começa a ficar uma casa que fica quase um Frankenstein, ou talvez uma torre de Babel de design de interiores. Inclusive eu acho que lá na Torre de Babel devia ser assim, né? Concreto num canto, na cozinha um ônix iluminado. E a verdade é que a beleza ela tá na unidade. Se a gente começa a colocar uma coisa ali, outra coisa ali, outra coisa ali, e às vezes elas não se conversam, você nunca vai ter uma casa verdadeiramente bonita, porque a casa está totalmente aleatória. E essa unidade, essa coerência é que faz uma casa ser bonita. Não é o estilo X ou Y, ou a coisa luxuosa ou a coisa barata, mas sim uma conexão entre tudo que está naquele ambiente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos os casais, até porque a gente vivencia a casa de maneira diferente. O marido, ele vive a casa de uma forma e a esposa vive de outra, então vê demandas diferentes a serem atendidas. E muitas vezes tem também uma forma de ver a casa diferente mesmo, uma relação com a casa. A gente tem criação diferente, a gente passa por diferentes formas de viver essa nossa casa desde a infância e a gente carrega consigo mesmo depois de casar. E isso tudo influencia na forma como a gente quer a nossa casa dos sonhos, né? Como a gente constrói o nosso ideal de casa. Então a gente precisa entender isso e é por isso que eu criei esses 5 passos que vão te ajudar a encontrar esse alinhamento para que a partir dessas duas experiências, essas duas vivências diferentes, a gente possa encontrar um mesmo caminho. E o primeiro passo é dar um passo atrás. A gente às vezes tem esse sonho de casa, né? Esse ideal de casa muito forte na gente e a gente quer de qualquer maneira conquistar aquilo ali, independente das outras pessoas que vão conviver na nossa casa. Agora é preciso entender que não é o seu sonho de casa ideal, mas o sonho da casa da sua família. E aí serve para os dois lados, porque tem maridos que querem impor sua visão de casa e há mulheres que querem impor sua visão de casa. Então isso serve para os dois. Dar um passo atrás e entender que o seu ideal de casa às vezes não está em jogo aqui, mas sim o ideal de casa do casal, da família. Até porque é nessa casa que vocês vão construir as futuras memórias da vida de vocês, é onde seus filhos vão crescer. Então essa casa não é sua, nem é dele ou dela. Essa casa é do casal. E o segundo passo é se conhecer e conhecer também o seu parceiro. E aí quando eu falo em conhecer, é conhecer a sua personalidade e também o temperamento. O temperamento, por exemplo, é a nossa forma de receber o mundo. E cada um de nós tem uma forma de fazer isso. E é muito provável que o casal não tenha o mesmo temperamento. Na verdade, pessoas de temperamento diferente costumam se unir em casamento. Então, por isso é tão importante entender a sua forma de ver o mundo e a forma do outro de ver o mundo para que vocês possam encontrar um caminho. E aí, falando em temperamentos, eu vou falar aqui de maneira resumida, porque eu falo isso mais no meu curso Casa Terapia, mas só para fazer um resumão aqui, é muito comum que os temperamentos quentes, né, ali, o colérico e o sanguíneo, sejam temperamentos mais dominantes, enquanto os temperamentos frios, como o fleumático e o melancólico, eles são mais passivos nas decisões. Por outro lado, os temperamentos mais úmidos, como o sanguíneo e o fleumático, eles tendem a se acomodar melhor, eles tendem a se envolver melhor no ambiente que eles estão inseridos. Por outro lado, os temperamentos mais secos, como o colérico e o melancólico, eles têm uma tendência a se incomodar se algo ali realmente não está do agrado deles. Então a gente precisa entender como funcionam esses temperamentos para poder aceitar como que o outro recebe isso e para poder também argumentar e também ter estratégia. Inclusive, para exemplificar aqui, isso acontece dentro da minha casa, né? O meu marido, ele é colérico e eu sou melancólica. E aí, dentro de casa, a gente tem uma situação de que ele é colérico, dominante, seco. Então, ele tem o jeito dele de se expressar que é muito forte, é muito gritante. Ele não precisa fazer muito esforço para poder dizer quem ele quer ser, como ele quer decorar, como ele quer se vestir. Isso se reflete em tudo, né?
Por outro lado, eu melancólica, apesar de eu ser profissional da área, eu tenho uma tendência mais passiva. Então ele, como dominante, ele decide as coisas e eu tendo a aceitar. Mas sendo melancólica também, que é um temperamento, como eu falei, seco, por mais que eu aceite as coisas, eu não me acomodo tanto a elas. Então, por mais que às vezes ele tenha alguma... Me desconcentrou? Então, por mais que ele tenha um poder mais de firmeza nas suas decisões e eu acabar aceitando pela minha passividade, mas eu também eu fico incomodada, né? Então, assim, recentemente a gente estava com um tipo de decoração na nossa casa que nós fizemos juntos, mas muito focado nos desejos e no gosto dele. E eu ajudei ali nessas decisões a tornar a melhor forma possível, porém, não tinha tanto a ver com o meu estilo. Então aquilo estava me incomodando de uma certa forma. Talvez se eu fosse uma fleumática, eu ia aceitar de boa, ficar tranquila, mas não, meu temperamento é outro. Então a gente teve ali que articular. Ele, inclusive, é meu cliente mais desafiador, porque a gente está ali junto e a gente precisa articular esses desejos, essas vontades e essa forma de se expressar. Então, recentemente a gente até conversou sobre isso, eu falei com ele que eu precisava imprimir um pouco mais do meu estilo e a gente foi ali tentando encontrar o nosso caminho de fazer decoração na nossa casa. E saber disso também pode ajudar você a definir quem do casal vai ter a voz mais forte nas decisões. Só que também com essa responsabilidade de ter essa decisão, vem também a responsabilidade de pensar naquela pessoa que está junto com você. Então vem a responsabilidade de você também se lembrar das necessidades dessa pessoa, se lembrar das demandas dela. Então, o casal pode encontrar uma forma de decidir junto, mas se ele resolver ter uma pessoa que vai escolher, essa pessoa ganha uma responsabilidade para si, que é agradar ao casal como um todo, agradar a família como um todo. E o terceiro passo é você perguntar ao outro qual as prioridades dele e estabelecer quais são as suas prioridades, aquilo que é inegociável dentro da sua casa. Por exemplo, vamos supor que você acha que a sua cozinha tem que ser clara, ou o marido fala, não, eu não abro mão de ter um telão na minha sala de estar. Definir aquilo que é prioridade, aquilo que não dá para negociar. Isso não quer dizer que com essas definições, cada um vai ficar no seu setorzinho ali, escolhendo tudo sobre aquele setor, não. Mas você vai falar do que você realmente faz questão que tenha na sua casa, para que a gente possa ali... Gente, eu não vou estar no casal, não pego o casal. Definir aquilo que você faz questão que tenha, para que vocês possam articular e encontrar a melhor forma de atender a todas essas demandas. Então, ter essa conversa de falar, olha, isso eu não abro mão, isso para mim é muito importante, porque fazendo essa definição prévia de quais são as prioridades, vocês não vão se perder ao longo das escolhas que vocês têm que fazer. Então, é muito importante saber aquilo que é inegociável, para que depois da casa pronta você não fique, nossa, mas eu queria tanto isso, queria tanto aquilo, e não deu certo. E o quarto passo é fazer uma reunião de alinhamento. A gente faz reunião para um monte de coisa no nosso trabalho e na nossa casa também. A gente faz reunião para ver quais vão ser os rumos das nossas finanças, para qual escola que o filho vai. A gente faz reunião para tudo. Por que não fazer reunião sobre a questão da nossa casa, sobre como vai ser a nossa reforma ou a redecoração da nossa casa? Então é muito importante ter momentos de conversa, de alinhamento mesmo, onde você vai falar sobre o seu gosto, sobre suas preferências, vai mostrar fotos de referências de coisas que você viu e que você gostaria de ter na sua casa. E aí ele vai olhar e vai falar assim, nossa, mas isso eu não gosto. Aí ele vai mostrar o que ele gosta, vocês vão começar a encontrar quais são os gostos em comum. Nessa hora vocês também vão conversar sobre orçamento. É muito importante definir o quanto vocês pretendem investir nessa reforma, nessa redecoração. Até para que vocês não venham a extrapolar isso lá na frente e o que vem para ser uma coisa boa se torne uma dor de cabeça, se torne um problema. Além do que, se você sabe bem o seu teto de investimento, você sabe fazer escolhas que vão entrar dentro desse teto e vão estar alinhadas com todo o resto. Então, se antes de tudo você já tem essas coisas definidas, como gosto, desejo, valor a investir, o que vai fazer de fato, quais são as mudanças, quais as intervenções que vocês pretendem fazer, isso facilita tudo em qualquer decisão daqui para frente, desde a contratação de um profissional para te ajudar até a compra da sua geladeira. Isso facilita na hora que vocês estão até numa loja definindo coisas, para que vocês não vão por caminhos completamente conflitantes e isso dificulte a vida de vocês nas decisões. Quanto mais a gente dificulta as nossas decisões de coisas grandes ou pequenas, mais a gente tem a tendência a tomar decisões erradas, tanto pela questão de preço, quanto pela questão do material mesmo que a gente escolheu. Então a gente precisa facilitar essas decisões. É igual o cara que fala que a gente tem que usar
só camisa preta. Só camisa preta, que você não precisa escolher camisa toda hora, né? Ele facilita a decisão. Nessa reunião de alinhamento, vocês devem também pontuar quais as sensações vocês querem em cada ambiente, quais as ambiências vocês querem para dentro da sua casa. Até porque cada ambiente requer uma ambiência, uma sensação diferente. Vocês precisam pontuar aquilo. O que eu quero sentir ao entrar na minha sala? Como que eu quero ver esse ambiente? Eu quero que me traga uma certa alegria, uma certa energia? Ou eu quero que me traga um certo relaxamento? Como que eu quero no meu quarto? Qual a energia que o quarto precisa? Ele precisa de uma energia mais romântica? Uma energia mais introspectiva? Mais de relaxamento? Qual a sensação que você quer na cozinha? Tem gente que trabalha na cozinha e precisa de muita agitação, precisa estar animado, alegre, precisa estar criativo. Como que vai ser essa cozinha para essa pessoa? Ou não, a pessoa às vezes quer uma cozinha mais organizada, mais limpa, mais básica. Quais as sensações vocês querem provocar? Vocês precisam conversar sobre isso também, porque às vezes um quer uma sensação e o outro quer outra e elas são conflitantes. Então, havendo esse conflito, vocês têm que ir chegando cada vez mais perto de um meio termo. E ainda no exemplo da cozinha, existem famílias que gostam de entrar na cozinha e conviver ali e criar pratos diferentes e precisam de um ambiente criativo no sentido de receitas novas, de conversar, de fazer ali uma social. Para essas famílias, muitas vezes é interessante que as coisas fiquem à mostra, que você possa ver os temperos, você possa ver os utensílios, para que você possa exercitar essa criatividade e se torne um ambiente muito mais convidativo, muito mais dinâmico. E aí numa outra casa a gente pode ter uma cozinha em que a pessoa precisa de mais organização, de mais cada coisa em seu lugar, ela precisa saber onde está tudo mais oculto. Muitas vezes porque a cozinha ela é muito exposta e a pessoa não quer ter tanto aquela profusão de elementos. Então, essas sensações elas podem variar de família para família. E aí vocês precisam entender a dinâmica da sua família. E o quinto passo, que é na verdade a junção de todos os outros, é você definir um estilo da sua casa, Não um estilo, mas o estilo da sua casa, o estilo que vocês vão adotar. Todas essas decisões atrás sobre entender o outro, entender a mim mesmo, conhecer as pessoas que estão convivendo ali, entender as prioridades, entender as sensações que a gente quer causar, tudo isso leva a um alinhamento de estilo, de você saber qual o fio condutor de toda essa decoração. Até porque, como eu falei, a beleza está na unidade, e quem traz a unidade para o ambiente, quem traz essa convergência de todas essas coisas é o estilo. E essa definição é muito importante e muitas vezes as pessoas que são diferentes, cada um quer um estilo, eu quero um neoclássico e o outro quer um moderno, industrial, então aquilo ali não casa, Então a gente precisa de alguma maneira encontrar ou a junção desses dois estilos de uma maneira coesa, uma maneira que dê certo, ou encontrar um estilo no meio do caminho. E aí os dois vão seguir nesse caminho. É igual uma revista, um jornal, eles têm uma linha editorial. Eles trabalham sempre com aquela linha de pensamento em todas as suas decisões. Você tem uma linha editorial da sua casa, vamos dizer assim, mas você tem um fio condutor, algo que vai nortear as suas escolhas, isso facilita muito. Até porque a gente gosta, como eu já falei em outras situações, a gente gosta de muita coisa. Várias coisas são bonitas. E aí a gente começa a escolher essas coisas a partir do nosso estilo. Não, isso aqui eu acho bonito, mas isso não cabe dentro do meu estilo, então eu vou deixar uma outra oportunidade. Então, para o nosso estilo aqui, agora que a gente está decidido, a gente vai por esse caminho. A gente vai escolher esse piso, essa luminária, esse sofá. Então, o estilo ele ajuda muito nessas decisões, porque ele é o resumão de todo esse alinhamento. E aí facilita na hora de fazer qualquer escolha, de qualquer compra, inclusive de escolher até o profissional que vai te ajudar. Porque também é muito comum a gente encontrar profissionais que têm um estilo alinhado com o nosso. E eu resolvi dar mais uma dica bônus, que não tem nada a ver com decoração. A verdade é que é sobre relacionamento, A gente sabe que quando a gente se casa, dos nortes para a gente tomar qualquer decisão está em entrar em acordo, E a forma que a gente tem de entrar em acordo, tudo que a gente precisa decidir, a gente precisa entrar em acordo, até porque são as decisões da família. E para que a gente entre em acordo, a gente precisa às vezes se abster da gente mesmo e incorporar aquela máxima de que a gente se casa para fazer o outro feliz, não para que a gente seja feliz. Eu não me caso porque eu quero ser feliz, eu me caso porque eu quero fazer o outro feliz. Então eu começo a procurar participar dos desejos do outro, eu começo a procurar sonhar o que o outro também sonha. Em contrapartida, isso dá uma abertura para que o outro faça isso por mim também, Gera uma reciprocidade. Se de um lado eu quero fazer algo para que ele se sinta bem,
ele se sente imediatamente e talvez sem pensar muito no desejo de fazer isso por mim também. Esse acordo é o que faz com que a gente tome decisões não só sem tanto estresse, sem tanto peso, mas também decisões assertivas na nossa vida. E isso é de uma maneira geral, né? Desde as decisões mais mínimas da nossa casa sobre como educar nossos filhos, como agir com a nossa vida financeira, como conquistar os nossos sonhos de uma viagem ou de qualquer coisa que seja, até as coisas mais banais, né? Como qual geladeira a gente vai comprar, qual televisão, qual sofá. Então, com esses 5 passos, com esses 6 na verdade, eu quero te dizer que não é bom que, se a gente for fazer uma redecoração, se a gente for transformar a nossa casa, que uma pessoa decida e a outra seja sempre quem vai ceder. Mas da mesma forma não é bom que cada um decida do seu setor e aí fica aquela casa que é a Torre de Babel que eu falei, aquela casa Frankenstein que nada se conecta. E também não é bom que exista um cabo de guerra, que seja uma pessoa de um lado e a outra, cada uma puxando para um lado para ver quem ganha, para ver quem tem o melhor argumento, para ver quem decide, né? Isso não é saudável para um casamento. Assim como não vai chegar no resultado agradável, não vai chegar numa casa bonita, porque não teve ali uma conexão. A casa, ela é o reflexo de quem nós somos. E se vocês querem uma casa bonita, vocês precisam se alinhar enquanto casal para que vocês possam refletir dessa forma. Até porque o grande sentido de transformar a nossa casa é trazer um pouco de felicidade, de bem-estar pra gente. E é muito difícil você ter um bem-estar dentro de casa se você está super satisfeito com a sua decoração e o outro não está tão satisfeito assim. Então a gente não vai alcançar esse objetivo principal de transformar a nossa casa, que é o nosso bem-estar, a nossa felicidade, se a gente não conquistar a felicidade do outro, se a gente estiver convivendo com alguém infeliz. Não faz sentido. Então a gente nunca vai conseguir esse objetivo final de ter esse bem-estar dentro da nossa casa, né, através da decoração, através da transformação, de uma reforma, se a gente está completamente satisfeito com a nossa decoração, mas do nosso lado tem alguém que está infeliz, que não está satisfeito, que não se sente parte daquilo. Então o objetivo ele não vai ser concluído, ele não vai ser atingido. Então a gente precisa encontrar esse alinhamento enquanto casal para que a gente possa ficar de fato feliz dentro da nossa casa, para que a gente possa encontrar esse bem-estar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fique ligado aqui, esteja sempre acompanhando esse canal, porque toda semana a gente está colocando conteúdo bacana. Aproveite e me siga no meu Instagram, carolanderson.arquiteta, e veja lá outras diversas dicas para poder deixar a sua casa mais bonita. Até a próxima!